Começa agora, na Rede 98, Café com Leite. Bom, estamos começando mais um Café com Leite. Eu confesso que quando fui começar esse programa, meu produtor me chamou e falou assim: qual o elenco de perguntas que você fará para o seu entrevistado? Eu disse: eu vou conversar com alguém que eu converso toda hora. Eu não preciso de um elenco de perguntas. Eu tenho o prazer de receber o prefeito de Nova Lima, presidente da Agrampel, João Marcelo. Que bom que você veio para esse papo. Obrigado, Paulo. Para mim é uma alegria enorme poder bater um papo aqui, falar sobre tantas coisas que dizem respeito da nossa vida, né? E num programa, como eu brinquei aqui antes da gente começar, que carrega já o nome do Café com Leite. E com Paulo Leite, que é uma grande figura, para mim é uma honra poder conversar com você. João, primeiro, o João é pai agora, então o João tem uma outra visão do mundo. Essa visão do mundo faz com que você entenda melhor o ato de fazer política, João? A pergunta é direta. Indiscutivelmente. Por vezes a gente tem aquelas reflexões assim: se sua vida tivesse chegado até o dia de hoje, você teria vivido? Você complementou tudo aquilo? E antes do meu filho nascer, eu tinha um sentimento de, não, se eu estiver aqui hoje, poxa, eu aproveitei minha família, aproveitei meus amigos, eu servi a minha cidade, mas depois que o filho nasceu, é muito pelo contrário, tá só começando a vida, tem muita coisa pela frente ainda. E com certeza passa a ter um ressignificado o olhar para o futuro, né? Sobre o que a gente quer deixar, sobre o mundo que a gente quer construir para quem está chegando, para as gerações que vão vir, né? E agora, com pouco mais de um mês do João Miguel fazendo parte da vida minha, da minha esposa, da nossa família, com certeza esse sentimento se aflora demais. Então, estou curtindo muito tudo isso, mas provocando também reflexões, né, sobre essa oportunidade que a gente tem de ocupar um cargo público, a responsabilidade que a gente tem no destino da vida das pessoas e especialmente sobre esse olhar do futuro. João, você é um político novo, que tem uma posição nova para até conversar sobre política. Qual que é a tua visão da atual prática da política no Brasil? Como é que você vê a prática de política no país? Veja bem, eu vejo o nosso país vivendo uma polarização muito forte, da qual eu não me identifico. Eu não acredito que, por vezes, a forma como essa polarização se estabelece é o caminho para resolver o problema da vida das pessoas, né? Aquela questão, eu acredito muito no equilíbrio, no diálogo, na convergência, no debate, na divergência também, mas de uma maneira respeitosa, equilibrada, sem perder capacidade de sentar na mesa, porque é impossível todo mundo concordar com as mesmas opiniões, com os mesmos pontos de vista, mas a gente perder a capacidade de ouvir quem discorda da gente, sentar numa mesa e de tentar encontrar um caminho, isso para mim não tem lógica. E a gente vive hoje, no meu modo de ver, uma polarização sangrenta que não contribui em nada para o desenvolvimento do país. A gente está vivendo 4 anos de uma guerra de narrativa, de quem é a favor da democracia, de quem é contra, de quem tenta golpe, de quem toma golpe. E é uma briga por uma narrativa que não tem nenhum projeto de desenvolvimento para um país. Então, para mim, o momento que a gente vive é um momento muito duro, muito triste, e acho que não é pior, porque de fato a gente tem uma democracia forte estabelecida no Brasil, mas em que a visão da sociedade, por vezes, é muito distorcida por conta dessa guerra de narrativa, sabe? Que, como eu disse, no meu modo de ver, não contribui em nada para o desenvolvimento do país, mas por uma briga de poder entre grupos políticos. Falar um pouquinho sobre Pacto Federativo. Você é o presidente da Agrampel. A maioria dos municípios brasileiros vive com pires na mão. São pequenos municípios que têm uma dependência enorme do que vem como migalha do governo federal e que têm dificuldade de transformar isso em política pública. O que precisa mudar nessa regra do Pacto Federativo? É a distribuição. Hoje, praticamente 10% do que o Brasil arrecada de impostos vem para os municípios. O restante fica majoritariamente na capital federal, no governo federal em Brasília, e uma parte no governo do estado. É clichê, mas é verdade. A gente precisa de mais Brasil e menos Brasília, né? Porque a grande verdade
é que de fato as coisas acontecem no município. O cidadão ele utiliza o sistema de saúde na prefeitura, ele está lá precisando de melhoria na qualidade de vida, nos investimentos em infraestrutura, pela prefeitura. E é igual eu faço um paralelo com as escolas estaduais, que recebem investimento do governo, e quando tem uma questão lá, eu como prefeito não posso lavar a mão, porque quem estuda lá são os cidadãos do meu município. A escola é estadual, mas são os cidadãos novalimenses. Então, e acaba que a cada dia as responsabilidades dos municípios vão só aumentando, é num piso novo para uma classe de trabalhador, é uma responsabilidade nova com a segurança pública, só vai aumentando a responsabilidade, mas o recurso não chega. E isso aumenta a dificuldade da gestão dos prefeitos, isso faz com que os prefeitos tenham que ir para Brasília arrancar dinheiro na unha, e às vezes privilegiam que tem maior articulação política, melhor relacionamento, em detrimento daquele município que às vezes de fato é o que mais demanda, mais necessita. Então eu acho que essa rediscussão do Pacto Federativo passa muito por criar melhores condições dos municípios, que são aqueles que têm assumido cada vez mais responsabilidades, serem os verdadeiros responsáveis por executar as políticas públicas, mas em condições para isso. Não dá por recurso ficar lá em Brasília carregando um elefante, carregando uma máquina pesada e a população aqui na ponta, no município, precisando de investimentos e não dando conta. Por isso que eu valorizo muito prefeitos que têm tido uma excelente capacidade de gestão, que têm feito de limão limonada para cuidar das cidades, e se a gente reparar bem hoje, muito até fruto dessa polarização que a gente falou, a gente percebe governo federal e governo estadual com baixas aprovação perto de como os prefeitos têm sido avaliados. Muito porque eles estão preocupados em ficar guerreando narrativa, bater em boca em vez de preocupar em solucionar o problema, e o prefeito ele não tem alternativa não, o prefeito está na zona quente, ele acorda de manhã, na hora que ele sai de casa, o prefeito não pode perder tempo batendo boca. Na porta dele, exatamente, né? O prefeito ele não pode ser um instrumento de uma guerra política ideológica, ele é o síndico da cidade, ele tem que resolver os problemas da cidade, ele não tem tempo para isso, quando na verdade o que falta é o recurso. Num olhar simplista, as pessoas olham para Nova Lima e dizem assim, mas o João Marcelo administra uma cidade que tem condomínios de alto luxo, que tem contribuição e participação de pessoas com maior poder aquisitivo na vida da cidade, mas desconhecem a realidade de Nova Lima. Nova Lima não são os condomínios de alto luxo. Nova Lima é uma outra realidade. Ao que você atribui o sucesso de ter feito essa outra Nova Lima que as pessoas pouco conhecem, ser tão elogiada e admirada por todos? Bom, a questão de Nova Lima ganhou a fama de cidade rica, né? E essa é uma fama que a gente não refuta não, porque a prosperidade é algo positivo, né? Quem não quer estar perto de morar em locais, né, com qualidade de vida elevada, ou estar perto, é do ser humano isso, então a gente não refuta não, mas é importante a gente compreender que essa riqueza ela pode ser medida sobre 3 aspectos. Ela pode ser medida sobre o PIB, que é a produção de riqueza. Ela pode ser medida sobre a renda média, que é imposto de renda, pessoa física. Quanto aquelas pessoas receberam. Porque nem sempre uma cidade produz riqueza, mas ela fica ali. Às vezes são empregados de outros municípios, por exemplo, né? E o terceiro, a arrecadação municipal. Então são 3 diferentes parâmetros de medir a riqueza. E o que Nova Lima de fato é primeiro lugar no Brasil é na renda média, é pessoa física, imposto de renda. Isso não significa que é a cidade com a maior produção de riqueza e nem a prefeitura com a maior arrecadação, seja média ou absoluta do Brasil. Mas é uma cidade com essa distância social fruto de uma alta concentração de ricos, o que nos dá esse título, mas com os seus bolsões de pobreza, de dificuldade, como todo o Brasil tem. E a partir do momento que a gente tem condições de ter uma gestão responsável, séria, equilibrada, e que nos colocou em 6º lugar no Brasil no ranking de sustentabilidade fiscal dos municípios. Então, se a gente pensar que dos municípios brasileiros, Nova Lima é a 6ª em sustentabilidade fiscal, porque sustentabilidade fiscal não é sobre o quanto você arrecada, é sobre a sua capacidade de gestão, sobre o seu rigor nas contas, no controle de gastos, na capacidade de investir. E é isso para mim que é o verdadeiro troféu de Nova Lima, porque é isso que permite com que uma cidade pujante, em pleno desenvolvimento,
que tem gerado riqueza, que tem concentração de ricos, mas é o que permite ela poder olhar para outra Nova Lima, que é aquela que por vezes foi invisível, é aquela que por vezes a sociedade mesmo não enxerga, que é onde estão as pessoas que precisam de um amparo do governo. Não é para aquele ditado, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Não, mas para que ela saia daquela condição e que ela possa ela mesma pescar, né? É a condição mínima de dignidade. Hoje o governo tem condição de olhar para essas pessoas e promover eu não vou dizer nem que é esse equilíbrio, esse combater a desigualdade social. A gente tem que combater a pobreza. O problema não é o cara lá ser rico, o problema é o pobre, aquele que não tem uma condição de dignidade humana, né? E hoje Nova Lima consegue fazer isso, buscando equilibrar a sociedade de uma maneira que a gente preserve, sobretudo, a qualidade de vida. Afinal, Nova Lima é primeiro lugar em qualidade de vida no estado de Minas Gerais e nona no Brasil. Então são números, de fato, que aí sim a gente passa a ter orgulho da gestão nossa. A fama de cidade rica a gente não refuta, mas o nosso olhar é sobre esse compromisso com a gestão da cidade, que quando a gente tem uma cidade que é sexto lugar em sustentabilidade fiscal no Brasil, nono lugar no Brasil em qualidade de vida e primeiro em Minas Gerais, é sinal que a gente está cumprindo o nosso papel enquanto governante. Esse modelo de Nova Lima, ele pode ser replicado? Você vê, por exemplo, a condição de isso ser feito como benchmarking para outros municípios? Ou Nova Lima tem uma condição peculiar e só lá pode ser feito isso? Não, eu acredito que é possível sim. E isso não exige vontade exclusiva do político, do prefeito especificamente. Eu acho que isso é todo um ambiente. Em primeiro lugar, a população tem que acreditar e confiar, como em Nova Lima acreditou num jovem de 28 anos para eleger ele prefeito da cidade, o prefeito mais jovem da história da cidade. É difícil uma cidade tomar uma decisão dessa. Então, o primeiro passo é a população confiar. O segundo passo é a harmonia e o respeito entre os poderes, garantindo a sua independência. A Câmara Municipal tem hoje em Nova Lima o máximo respeito do Poder Executivo. Câmara não é subordinada da Prefeitura. Vereador é um representante legítimo, eleito pelo povo para representar a sociedade e, por vezes, é o grande para-choque da sociedade, que é onde ele bate lá. O que é pautado na Câmara Municipal tem o máximo respeito da nossa administração, porque eles foram legitimamente eleitos para isso. Então, o primeiro passo é construir esse ambiente entre Poder Executivo, Poder Legislativo e sociedade. Sem isso, não tem como. A gente vê as dificuldades, por exemplo, que o governador Zema enfrentou com a Assembleia no seu primeiro mandato. A gente vê o próprio governador, o presidente da República, o Lula, em relação ao Congresso, num verdadeiro cabo de guerra. Ele teve 49% dos seus vetos quebrados pelo Congresso. Isso é um símbolo de desalinhamento. E claro que o parlamento ele tem a sua autonomia, mas buscar esse equilíbrio é saudável, porque é como um cabo de guerra. Num cabo de guerra, se tem um puxando para um lado e um puxando para o outro, não tem ganhador, só tem perdedor, e que é o povo. Agora, se a gente está todo mundo remando no mesmo caminho, com as mesmas convicções, aí sim a cidade prospera e evolui. Eu acho que esse é um equilíbrio do ecossistema político da cidade para a coisa dar certo. E aí, dentro de um governo, eu tenho certa vez um colega partidário me perguntou: João, de surpresa, a que você deve o sucesso do seu primeiro mandato, em que você foi reeleito com 86% dos votos, numa cidade de médio para grande porte, com 4 candidaturas, uma cidade com diferentes realidades, são umas 5 Nova Limas, de supetão. E eu pensei e refleti e disse: não, eu devo isso a três pontos. Primeiro, uma equipe competente e uma equipe de gente certa no lugar certo. É impossível se fazer a coisa funcionar se não tiver gente preparada. Segundo, diretrizes claras de governo. Aonde a gente quer chegar? Não adianta um governo sem rumo. Não adianta você ter uma excelente equipe, mas não saber onde você quer chegar, ser um governo sem rumo. E o terceiro ponto, lealdade. Não dá para conviver num governo em que um fica tentando puxar o tapete do outro. Não adianta você ter uma excelente equipe, você ter rumo para o seu governo, mas você não tem lealdade. Então, internamente, na nossa gestão, a gente não abre mão disso. Um governo é um governo, não pode ser ilhas. E eu tenho um mantra na minha administração, que diz o seguinte: aos meus amigos,
àqueles que confiaram em mim e foram para a campanha e que me ajudaram a vencer a eleição porque acreditaram no projeto que a gente tinha para Nova Lima, a minha eterna gratidão. Mas ninguém acima do governo, ninguém acima do compromisso que eu assumi com a população, com cada cidadão que eu bati de porta em porta. Ninguém, e isso faz com que no meu governo não tenha ilhas. No meu governo, ninguém permanece que não seja respaldado pelo seu trabalho. Não existe vínculo, seja ele político, partidário, de companheirismo, de colega. Ah, estudei com o João, sou da cozinha do João Marcelo, conheço. Não tem nenhum vínculo que mantenha alguém no meu governo que não seja o trabalho dele. Por quê? Porque aos meus amigos, a minha eterna gratidão, mas ninguém acima do governo. Você falou em duas características de um governo estadual e de um governo federal, que tem dificuldades, inclusive, por conta dessa polarização e dessa dificuldade de convencimento dos projetos junto aos seus poderes legislativos. E eu tenho a maior tranquilidade de perguntar, como é que se avalia o governo do Estado? Quando você olha para o governo Zema nesse segundo mandato, que avaliação você faz? Eu acho que o governo Zema, o Zema foi reeleito em primeiro turno, fruto das práticas de gestão que ele adotou e que a população anseiava. Isso deu ao Zema a reeleição. O meu sentimento é que nesse segundo governo, o governador, que me parece ser boa gente, mas ele se distanciou dos mineiros, se distanciou do governo para preocupar com essa polarização e com o debate nacional e com discutir ideologia com o presidente da República e distanciou do governo. Eu acho que esse sentimento não é meu, não. Eu acho que esse sentimento é da população, porque a população está preocupada em que Minas Gerais tenha boas estradas, está preocupada em que o atendimento na saúde seja bem feito, está preocupada que o Estado seja sempre reconhecido pelos bons índices de segurança. E não está preocupado se o governador está batendo boca com o presidente da República, não. Não é isso que o mineiro quer. O mineiro quer levar a vida com o seu jeito tranquilo, com a sua mineiridade, mas com a segurança de saber que se ele precisar de um atendimento da saúde, que ele vai ter em tempo rápido, com qualidade, se ele precisar ter segurança na cidade dele, ele vai ter, se ele precisar que uma rodovia esteja em boa, é isso que o mineiro quer, né? E acho que o governador Zema se distanciou de nós mineiros, se distanciou do seu governo. Ele foi eleito, ele é o governador, foi a ele que nós confiamos, né? E esse não é um sentimento de janeiro de 2026, porque é um ano eleitoral e ele já anunciou que vai deixar o governo, não. É um sentimento de um segundo mandato, né? Então, como eu disse, o Zema me parece muito ser boa gente, não tenho um convívio pessoal com ele, mas o sentimento que a gente tem é esse, é que ele deixou o governo de Minas para se preocupar com um debate nacional e mais ainda, numa linha de porque o PT, porque aquilo e a guerra ideológica, e aí eu vou comer casca de banana e eu vou, poxa, governador, vamos cuidar das nossas estradas, da nossa polícia. Sim, tem uma ótima relação com ele, mas eu estou trazendo essa fala aqui porque essa fala não é o sentimento do João Marcelo, é o que eu sinto na sociedade. E se você olhar para o governo federal, para o presidente Lula, que visão você tem? Eu acho que o governo Lula, ele vive ainda essa dificuldade de encontrar seu verdadeiro rumo, fruto de uma guerra de narrativa sobre o aspecto de quem que é a favor da democracia, quem que deu golpe, quem que está tomando golpe. Por vezes, essa guerra ideológica de narrativa, ela sobressai o olhar que o governo tem tido, e tem tido alguns aspectos positivos, sabe? Que a gente tem de reconhecer, como a questão do imposto de renda, no meu modo de ver. Então, o que eu acho que falta para o governo Lula, eu acho que o Lula tem uma história de vida assim, que passa por vários momentos, momento de heroísmo, momento de dificuldade sobre opinião pública, e vários momentos. E acho que o Lula, reconhecendo que na altura dos seus 80 anos, como uma história de vida construída como a dele, tem a possibilidade de se fortalecer como um líder político de uma época, e acho que caberia a ele alguns gestos para a sociedade nesse sentido, que são contrários a ir para essa guerra. É quase que como, olha, ganhamos a eleição, agora meus adversários,
perdoa aí pelas confusão, agora vamos seguir a vida aqui e não ficar alimentando, né, essa guerra. Mas enfim, então eu acho que é um governo que por vezes poderia dar menor atenção a esse embate ideológico e maior atenção ao cuidado do povo brasileiro, a defender o povo brasileiro, que de fato é algo que eles têm encampado, como foi agora nessa questão do tarifaço, e batalhar pelo Brasil mesmo, pelo povo. Você é um político novo, o Brasil é carente de novas lideranças políticas. Na sua opinião, olhando para o que é o cenário político brasileiro, existem novas lideranças políticas surgindo? Ao plano federal, por exemplo, você acha que alguém pode se antepor a essa polarização, oferecendo um nome que seja um nome que possa fazer um governo para os interesses da população, ou ainda nós não conseguimos chegar nesse estágio? Olha, eu acho que o processo político, ele, de tempo em tempo, ele é cíclico, né? Ela vai se oxigenando, vão surgir novas lideranças. E acho que tem surgido novas lideranças dos diversos campos políticos. Acredito que ainda não surgiu uma liderança capaz de trazer esse sentimento da população contrário à polarização. Eu acho que a população está começando a ficar de saco cheio disso, mas ainda o contra, não gostar daquele, me faz caminhar para o outro lado, em vez de buscar algo diferente. Eu vou trazer uma liderança política nova que particularmente me inspira e gosto muito dele, que é o seu xará de sobrenome, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. É um cara jovem, para mim é um cara equilibrado, é um cara que também não acredita nessa polarização, é um cara que enfrentou reformas necessárias no governo do Rio Grande do Sul, que não caiu em populismo. É um cara que para mim faz uma gestão com as dificuldades que tem a administração pública, uma gestão séria, responsável, equilibrada, transparente. Agora, o Eduardo tem uma dificuldade muito grande de se nacionalizar no meio dessa polarização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito nessa nova geração, nos bons nomes que a gente tem, mas acho que ainda existe uma dificuldade para enfrentar oligarquias e grupos políticos estabelecidos há muito tempo. Então, é um desafio que essa nova geração tem, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma nova geração de políticos que está compreendendo esse novo mundo e que está buscando trazer seu ponto de vista, né? Então, acho que tem bons nomes sim, mas acho que temos um desafio enorme diante desse cenário em que eu prefiro um extremo porque eu sou contra o outro extremo e não buscar, eu prefiro esse caminho porque eu acredito e confio nesse caminho. Nós estamos falando de maneira muito ampla do Brasil e eu estou explorando o seu lado cidadão mais do que o prefeito e o presidente da Granbel. Quando a gente observa o Brasil tem alguns aspectos que andam pelo menos perturbando a visão comum das regras institucionais. O brasileiro enfrenta agora, e as pesquisas de opinião, a Quest trouxe inclusive uma pesquisa muito completa nesse sentido, enfrenta um descrédito muito grande com poderes constituídos. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é alvo de crítica da população brasileira pelo comportamento dos ministros, pela forma como se entende a atuação do Supremo Tribunal Federal. O Brasil vive em insegurança jurídica por conta disso, o medo de que todo o sistema judiciário tenha o mesmo desacreditar da população. Qual é a tua visão desse sistema judiciário brasileiro? Olha, eu acho que eu comentei aqui no início que a nossa democracia no país ela é fortalecida, né? E que é por conta disso que a gente não está num cenário pior. E reafirmo isso. Eu acho que a nossa democracia é fortalecida pelo fortalecimento das instituições. Então, para mim, as instituições são perfeitas, o que estragam elas são as pessoas, né? E infelizmente determinadas posturas ou decisões acabam descredibilizando a instituição, o que para mim não pode ser dessa forma. Fala até pela classe política, às vezes o mau exemplo de determinados políticos colocam todos os outros no mesmo balaio, e aí todo político não presta, todo político é ladrão, e aí você cria um senso comum na sociedade muito ruim em torno da classe política. É o que a gente está vendo caminhando para o judiciário, o que não é bom, né, para a nossa democracia. E eu acho que a gente tem que aprimorar essas instituições de forma a restabelecer essa confiança, seja com códigos de postura, de ética, porque tem posturas que são altamente questionadas
e que a população não consegue digerir, não dá conta, com toda razão. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade e através dos poderes, aprimorar essas instituições para que elas recuperem a credibilidade e cumpram o papel que lhes é devido. A Transparência Internacional divulgou agora, essa semana, um ranking incômodo para o Brasil. Entre 182 nações que são avaliadas pela Transparência Internacional em índice de percepção de corrupção, o Brasil ocupa uma incômoda 107ª posição. É o pior resultado das Américas e anda acompanhado de países como a Somália, onde a corrupção faz parte da vida, do dia a dia das pessoas, e acompanhado de Venezuela e de outros tantos países que têm a corrupção como prática quase que fundamentada no hábito e no comportamento de vida cidadã. Te incomoda ver esse tipo de ranking? E o Brasil tem problemas? É endêmica a nossa questão de corrupção, ou nós temos que descobrir novos meios para que isso não seja percebido? Olha, é claro que me incomoda exatamente pelo que eu disse, né? De quando acaba que todo mundo é colocado no mesmo balaio. E eu acho que a questão da corrupção é muito atrelada ao controle. Na relação humana, isso é uma convicção, na relação humana é necessário exigir controle. E quando os controles estão bem estabelecidos e fortes, você minimiza os aspectos da corrupção. Quando os controles estão fragilizados, você potencializa. E o Brasil viveu ao longo dos últimos anos, desde Mensalão, Petrolão, Lava Jato e tudo que vem ocorrendo, a banalização da corrupção, né? Não que órgãos de controle não estejam cumprindo seu papel, eu acho que a cada dia mais se fortalecem, mas perante a sociedade cria de fato, como foi ranqueado, uma percepção de corrupção muito forte. Eu acho que é um desafio muito grande para o nosso país superar ainda. O modelo da administração pública ele é muito complexo, ele é muito grande, ele é muito robusto, e estabelecer controle não é simples e não é fácil. E nem pode ser atribuído a uma pessoa ou a uma figura, né? Então é todo um sistema que a gente precisa aprimorar. Então eu acho que o desafio é grande para a gente mudar tanto a percepção da sociedade, e isso vai se dar através de boas práticas de gestão, de transparência, de resultado, por um lado, e o outro lado, o fortalecimento dos órgãos de controle. O que não significa dizer transformar o nosso país num país mais burocrático, mais cartorial, não. É buscar esse ponto de equilíbrio, como estabelecer melhores práticas de controle sem travar uma administração pública, porque também a gente não pode virar um emaranhado de legislação que você não consegue fazer uma obra, que você não consegue avançar com um programa, um projeto. Então, o aspecto da corrupção é um grande desafio, tanto sob a ótica da percepção, quanto sob a ótica dos órgãos de controle. Eu conversava outro dia com 4 prefeitos de municípios médios e pequenos de Minas Gerais. E pela primeira vez eu percebi uma unanimidade na questão da avaliação das dificuldades que os prefeitos estão tendo com a segurança pública. A gente tem a noção de que as pequenas cidades, as cidades menores, ficam imunes a essa questão da segurança pública, mas me parece já não é mais uma verdade absoluta. Como fazer para que as políticas de segurança pública sejam eficientes? Qual é a sua visão na questão da segurança pública em responsabilidades? Federação, Estado e municípios. Bom, Paulo, no mundo utópico, eu diria até que a gente poderia federalizar as polícias, trazer a saúde e a educação para os municípios no mundo utópico. E vamos enxugar essa coisa aí, né? E vamos ter um governo federal e os municípios com as províncias organizadas territorialmente. Não é a realidade da prática. É uma discussão muito profunda. O que a gente vê hoje, de fato, são os municípios assumindo cada vez mais responsabilidades sobre as polícias. Trago o exemplo de Nova Lima. A Polícia Militar estava num quartel que era uma escola que da década de 50, caindo aos pedaços, e a prefeitura foi lá e construiu um novo quartel com recursos do município
para trazer dignidade para aqueles profissionais. Não é diferente na Polícia Civil. Estamos construindo a Delegacia Regional da Polícia Civil, que atende Nova Lima, Raposo e Riacima. Mas não para por aí, são tantos outros investimentos. Em Nova Lima a gente tem o software Celebrate, que é um software israelense que quebra qualquer telefone para as investigações, que é de uso para a Polícia Civil de Nova Lima, que nós pagamos com recursos do município. Nós montamos toda uma estrutura para receber a CORE, que é como se fosse o BOP da Polícia Civil. Mas isso não é... E ela fica em Nova Lima. Eu vou te interromper porque aí é a questão que se levanta por um outro caminho. Não é a prefeitura assumindo uma função que não é a função precípua dela? Exatamente. A Polícia Militar, a responsabilidade é do Estado. Mas a condição que estava o quartel lá e o governo do Estado não tinha condição de investir. Agora, é aquilo que eu te falei, igual aluno da escola municipal, e o aluno é novalimense. O estadual. Da estadual, o aluno é novalimense. É igual a Polícia Militar, ela tem que ter boa condição porque ela cuida da segurança dos novalimenses. E aí o município foi lá e faz esse investimento, entendeu? Então, e aí a gente traz para a ótica municipal, a guarda municipal nossa, as guardas municipais têm se transformado cada vez mais em polícias. Primeiro, armamento. Lá em Nova Lima, a nossa guarda é armada. Nós tivemos que dobrar o efetivo da guarda agora. É claro que ainda assim eu defendo muito um trabalho de integração e a Polícia Militar lá em Nova Lima é muito parceira da gente, trabalham de forma integrada, mas você tem, por exemplo, hoje um sistema de vídeo monitoramento com mais de 400 câmeras em toda a cidade, que é um investimento da prefeitura. A parceria, a integração, vamos assinar agora a integração com o reconhecimento facial e o reconhecimento de placa vinculado aos bancos de dados das polícias, que são os detentores. Mas se não houvesse o investimento da prefeitura nesta tecnologia, não teríamos um cercamento eletrônico que há 4 anos atrás foi premiado em São Paulo. Sendo que há 1 ano e meio a gente ouviu falar do Smart Sampa. E é mais ou menos a mesma coisa. Há 4 anos eu fui em São Paulo receber um prêmio por conta do nosso sistema de vídeo monitoramento. Então, assim, isso tem tomado conta dos orçamentos municipais. E se a gente olhar hoje as pesquisas de opinião Brasil afora, a segurança já supera a saúde como a principal preocupação dos brasileiros. Isso é em todo canto. Então acaba que o município não dá conta de ficar de braço cruzado, porque a criminalidade ela acontece no município, na cidade, né? Então eu imagino que essa tenha sido a manifestação dos outros prefeitos, no sentido de que cada vez mais as prefeituras estão realizando convênios com as polícias para repassar viatura, para pagar gasolina, para pagar aluguel de quartel ou para construir um novo quartel adequado, como fizemos em Nova Lima, e por aí vai. Nós temos agora um ano de eleição. É um ano que inclusive trava um pouco até a própria evolução política do país, porque ao contrário do que pode se pensar, é um ano de ebulição em discussão política, mas muito mais em decisão político-partidária do que em evolução dos processos políticos. Como é que você está vendo esse ano eleitoral? Primeiro foca Minas Gerais, conta pra gente o que é que você vê nesse cenário, equilíbrio de forças, quem você acha que tem aí, querendo ou não citar nomes, quem você acha que tem aí a possibilidade de uma presença para fazer o desenho das eleições em Minas Gerais? Bom, eu acho que, primeiro, o nosso modelo, o ano eleitoral, é duro. De 2 em 2 anos a gente passa por eleições. Então o que acontece? Você tem uma eleição municipal. Aí entra o primeiro ano de governo, o prefeito está lá tomando pé das coisas, entendendo como é que a máquina funciona. Na hora que começa a engrenar, vem o segundo ano dele, que é o ano das eleições gerais. E aí onde já tem restrição de emenda, o ambiente político supera a prática, e aí trava tudo. E aí, beleza. Você passa esse ano, aí entra um novo governador, que tá ele tomando pé. O prefeito já engrenou. E ele que tá tomando pé. Aí quando chega no 4º ano, o governador engrenou. Ah, não, aí é eleição municipal. Um tem que ir de louco, não tem como dar certo, né? Então eu torço muito para que a unificação das eleições seja aprovada e a gente consiga aí estabelecer um calendário eleitoral de 5 em 5 anos, com uniformidade, enfim. É o que eu espero, é o que eu gostaria. Mas enquanto isso não é verdade, né? Nós temos que viver na realidade. E a gente está num ano eleitoral, um ano que Minas Gerais certamente será muito evidenciada nas discussões. E eu acredito muito que é uma eleição totalmente aberta, apesar de alguns atores políticos já terem se posicionado como pré-candidatos, né? Acho que
cada um tem adotado uma estratégia, alguns querem discutir o Estado, outros querem discutir a polarização, a ideologia, outros estão tentando fazer carinho em grupos políticos para tentar alianças, e é o tabuleiro político se movimentando. Acho muito precoce apontar qualquer favorito, não tenho clareza nisso, até porque não estão todas as candidaturas oficializadas. Mas na minha convicção, enquanto presidente do Cidadania em Minas Gerais, e falo isso em nome do partido, é de que a gente quer discutir Minas Gerais. A gente quer discutir equilíbrio fiscal, a gente quer discutir investimento, que é aquilo que eu falei sobre minha gestão em Nova Lima, que é a convicção nossa. Nós estaremos com quem tenha um projeto para Minas Gerais, e não um projeto para defender ideologia política ou grupo político A, B, C ou D. Essa é a minha convicção de como a gente tem que transcorrer nesse processo. E é isso que eu vou defender no processo eleitoral. Quem tenha projeto para Minas Gerais. As esquerdas têm dificuldades em Minas Gerais para firmar-se com nomes. Houve um desgaste muito grande, a gestão de Fernando Pimentel deixou uma marca difícil para que se assuma uma ideia de apossar-se de nomes e candidatos para a esquerda. Isso dificulta a possibilidade de opção do eleitor. O eleitor que está num campo dito progressista, ou seja, da centro-esquerda para a esquerda, sem que tenha um nome claro para que possa pensar, ou estudar, ou analisar. Isso dificulta a posição para o eleitor. E por que é que as esquerdas chegaram? No estado onde tinha um grande domínio, chegaram a essa posição? Olha, indiscutivelmente dificulta. A esquerda, ao passo que a gente vê a direita congestionada, né, com vários atores políticos, cada um com sua característica, na esquerda a gente sente a ausência de uma liderança capaz de aglutinar essas forças. Por algumas razões. No meu modo de ver, o principal delas, de fato, foi a forma muito negativa que o Fernando Pimentel deixou o governo. Essas marcas refletem até hoje, muito alimentado até o próprio governo do Estado, né, que está aí há 8 anos se comparando com o governo Pimentel. Poxa, já deu essa comparação aí também, né? Mas essa comparação deixa marcas de que, de fato, dificultou o trabalho da esquerda. Além do mais, a liderança que o presidente Lula exerce também condiciona isso. Eu acho que a esquerda fica muito no aguardo, assim, quem será o indicado do presidente Lula, né? E o Lula já manifestou por vezes o desejo que fosse o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo não validou se vai, se não vai, trouxe uma posição inicialmente de que não irá e deixou esse campo político órfão, num vácuo político ainda maior. Então a esquerda está enfrentando essas dificuldades, no meu modo de ver, porque aguarda uma posição do presidente da República, que é o grande líder desse campo, e também reflexo, aí quando você pensa partidariamente no PT, o PT tem bons quadros, vou dizer da prefeita Marília, que é uma companheira e que para mim é uma excelente gestora, né? Mas qual que é a dificuldade do PT? Com as marcas ainda do governo Pimentel, tem local de Minas Gerais que antes de você apresentar o candidato, quando você fala que é do PT, a pessoa não quer nem conhecer aquele candidato, né? Então a filiação partidária ao PT no estado de Minas Gerais se transformou num dificultador de construir uma liderança sólida para Minas. Plano federal, como é que você vê a eleição no plano federal e a questão direita-esquerda que fica posta até mais evidentemente no plano federal, né? Porque você tem Lula como um candidato natural à reeleição, ele mesmo já em campanha, né? Já faz campanha clara, e você tem alguém que precisa ser, entre aspas, ungido pelo presidente Bolsonaro para representar aquilo que é a anteposição da direita. Mas também não se tem um outro nome para poder fazer um equilíbrio diferente dessa discussão. Como é que fica isso? Eu acho que a candidatura à reeleição do Lula é natural. O presidente está no mandato e ele vai tendo condições de saúde, como ele mesmo já afirmou, disputar a reeleição e defender o governo e o legado que ele apresenta. Do lado da direita, eu acho que a família Bolsonaro perde a oportunidade de apresentar outras alternativas ao Brasil no momento que coloca como prioridade manter
a oligarquia, como, né, a questão... Projeto pessoal. Isso, projeto familiar. E nem né? pessoal é familiar. É familiar, né? Porque quando você pensa no campo de direita, fala-se muito no governador Tarcísio, que talvez tivesse maior capacidade de aglutinar apoios do centro, em detrimento da família Bolsonaro. E a família Bolsonaro não tem essa compreensão, simplesmente, no meu modo de ver, porque não está preocupado com o Brasil, está preocupado em manter essa polarização para que daqui a pouco ele tenha nova chance de, na saída do Lula, se o Lula for reeleito, ou se ele der conta de buscar uma força. Então, eu acho que a candidatura do Lula é natural, por estar no poder e poder se candidatar, e a candidatura do Bolsonaro é de um egoísmo familiar de quem não quer enxergar novas possibilidades para o Brasil, porque pode entender que se novas possibilidades surgirem, essa polarização se encerre de maneira definitiva. Nós acabamos de falar de direita e esquerda. No Brasil, a palavra centro ficou pejorativa porque o centro ficou sendo frequentado por aqueles que, entre aspas, eram isentos e que se beneficiavam dessa própria isenção, pendendo hora para um lado, pendendo hora para o outro. Existe centro de pensamento político no Brasil? Eu acredito que sim. O centro ficou apelidado de centrão, aquele que, por negociatas, se bandeira para um lado ou para o outro, né? Mas quando eu falo de centro, são aquelas pessoas que tem a capacidade de acreditar no equilíbrio. E o que é o equilíbrio? Que a gente pode ter uma gestão e um olhar desenvolvimentista, liberal, que fomente a economia, que gere riqueza, mas que não deixe de olhar para causas sociais e para proporcionar todo esse desenvolvimento e esse equilíbrio para aqueles mais simples que mais precisam. Essa visão de equilíbrio é, sobretudo, uma visão de responsabilidade. E ela é a minha convicção, sabe? Eu não acredito que a gente tem que ter um olhar para as políticas sociais de maneira exclusiva e absolutas e ignorar a economia, como eu não acho que a gente tem que ser extremamente liberalista, pensar só nisso e cada um que se vire para conquistar na meritocracia. Não, o equilíbrio é possível. E isso é uma convicção ideológica. Por que não é possível esse equilíbrio? Por que eu tenho que escolher ou ser totalmente a favor de projetos sociais e que o governo tem que estar preocupado só em sustentar aqueles que mais precisam, ou não? Eu tenho que preocupar só em fomentar o desenvolvimento, a livre iniciativa, o mercado e cada um que se vire para conquistar a sua vida. Não, pera lá, é possível buscar um equilíbrio nisso. E é onde eu falo que é o centro democrático, que estão as pessoas de centro, que pode eventualmente ter um viés um pouco de centro-esquerda ou centro-direita, mas que, sobretudo, acreditam nesse equilíbrio. E eu acho que a sociedade tem que começar a refletir sobre isso. É possível o equilíbrio, com responsabilidade, enfim, é a minha convicção. Isso posto nesse cenário de Brasil, de Estado, vamos falar com o presidente da Granbel agora. Nós temos dificuldades de estabelecimento de políticas metropolitanas. Poucas regiões metropolitanas no Brasil conseguiram estabelecer políticas metropolitanas. O Brasil não tem consciência de política metropolitana. Como é que você vê essa afirmação que eu acabei de fazer, se ela é verdadeira, primeiro, e segundo, como fazer para reverter se ela for verdadeira? Eu assino embaixo, ela é verdadeira. O Brasil não tem consciência de política metropolitana. E o primeiro passo para isso é nos organizarmos, o que é um grande desafio. Vou trazer o aspecto da nossa região metropolitana, que tem indiscutivelmente como maior desafio a mobilidade. Qual tem sido a minha defesa enquanto presidente da Granbel? A gente pode debater, a gente pode discutir, eu posso vir aqui dar minha opinião, depois você vai ouvir o prefeito de outra cidade, você vai ouvir o governador e vai dar a opinião dele. A gente pode reunir, cada um dá o pitaco. Mas enquanto a gente não conseguir estabelecer uma governança metropolitana da mobilidade, nós não caminharemos para, de fato, soluções efetivas. Estabelecer uma governança metropolitana da mobilidade é a gente ter representação das prefeituras, com seus determinados pesos, do governo do estado, instâncias de deliberação, mecanismos de financiamento. É estabelecer tudo isso
para estar todo mundo sentado numa mesa. O que a gente tem hoje é o seguinte: eu sou gestor do contrato de transporte municipal de Nova Lima, o governo do estado é gestor do contrato de concessão intermunicipal. A gente não tem integração, a gente tem sobreposição de rota, o ônibus dele passa onde o meu está passando. Agora, quando a gente tem uma governança metropolitana, a gente consegue efetivamente enfrentar esses gargalos e promover uma integração do transporte metropolitano, melhoria, unificação de tarifa, unificação de sistema, acabar com sobreposição de rotas, enfim, e outras coisas. Mas essa é a grande defesa que eu tenho feito enquanto presidente da Agrambel. E isso nada mais é do que nos organizarmos. A missão é muito difícil, não é fácil, porque existem eventualmente diferenças ideológicas. Eu nem coloco isso como principal fator hoje não, sabe? A gente está numa geração aqui de prefeitos muito equilibrada, independente de qual partido político é filiado. Esse não é o maior desafio não, mas a gente tem tanta atribuição nos nossos municípios, a gente tem a legislação que nos trava, a gente tem as dificuldades das atribuições também que o governo do estado tem, que são muitas, mas o desafio é esse, é nos organizarmos. E nos organizarmos, para mim, passa exatamente por isso, uma governança metropolitana. Desde o primeiro dia que você assumiu a Agrambel até hoje, você já percebe evolução nessa relação? Os prefeitos estão começando a se sensibilizar e discutir isso de maneira integrada? Eu percebo que sim, a gente conseguiu instituir, não é uma governança ainda, mas é o caminho para ela, que é um grupo técnico de trabalho que tem representação do governo do estado, representação da Agrambel, representação das principais prefeituras, aquelas maiores, né, que é Belo Horizonte, Contagem e Betim. A Agrambel ela representa os demais, e nesse grupo técnico ele se reúne, o grupo estratégico, que são os prefeitos, com o secretário de Estado de Infraestrutura de 3 em 3 meses e os técnicos mensalmente. E a ideia é que a partir desse grupo técnico a gente consiga chegar nesse modelo de governança. Então ele é o caminho para a governança. E acho que o caminho representa também uma evolução. Então eu estou muito otimista que dentro desse pacto pela mobilidade nós vamos trazer resultados mais efetivos. Sem contar que de fato a gente percebe esforços. Isso eu estou falando sobre mobilidade, né? Como foi inaugurada agora recente a expansão do metrô e tem outros investimentos para serem feitos. Mas sobre as demais temáticas metropolitanas, eu também percebo isso. Eu tive a oportunidade, Paulo, de no último ano visitar 32 dos 34 municípios da Agrambel. Não é fácil, você sendo prefeito de uma cidade, em 12 meses, visitar 32 municípios, não é fácil, mas eu fiz questão de ir pessoalmente em cada um dos municípios. E agora em janeiro, a gente teve uma reunião da Agrambel, onde a gente estabeleceu a criação de grupos técnicos de trabalho com base nas pautas que foram evidenciadas como as principais a partir dessas visitas e da discussão nossa. E são 3 delas. Uma é a mobilidade, que já está incluída exatamente nesse grupo de trabalho, e as outras 2 é a questão da população em situação de rua, que é um problema mundial que agride fortemente as metrópoles, ou seja, transborda para a região metropolitana, e que quando a gente assustou, estava município mandando pessoa em situação de rua de um município para outro, falou: peraí, gente, vamos sentar aqui e vamos construir uma lógica de atuação em conjunto. É um grupo que a gente está iniciando agora esse ano, e o terceiro deles é para discutir junto da agência metropolitana o plano diretor metropolitano, o PDUI, né, que ele também afeta o desenvolvimento e o olhar para o futuro. Então são discussões que a gente tem internamente na Agrambel e que mostra esse espírito de compreensão dos prefeitos de que os municípios eles não são ilhas, né, e a gente tem e que essa integração ela é muito mais positiva do que negativa. Eu conversava com o presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, e falava a respeito da qualificação dos gestores municipais. Existe, pelo menos no ideário das pessoas, é difícil você conhecer cada um dos prefeitos, 853 municípios, você imagina a multiplicidade que é isso. É verdade. Mas como é que você vê a possibilidade ou o caminho para fazer uma qualificação dos gestores municipais? Bom, eu acredito muito que a qualificação é necessária. Eu me preparei para ser prefeito de Nova Lima, apesar de jovem, né, me formei em administração, me especializei em administração pública e depois
me candidatei também com a minha trajetória de vida, de projeto social, de conhecer a realidade da cidade. Eu acho que é uma combinação, e essa é a minha convicção, mas é aquilo que a gente sabe, né? A política, são 853 prefeitos e prefeitas, que cada um tem a sua trajetória, tem aqueles que têm a legitimidade de uma história de vida, de representação, tem aqueles que são altamente vocacionados, tem aqueles que são fruto de uma experiência empresarial, aqueles que são fruto de uma formação específica. É muito diverso, né? Mas eu acredito que para a gestão funcionar, a questão da qualificação é fundamental. E por vezes discutir obrigatoriedade num registro de candidatura, não sei se esse é o caminho, né? Talvez no executivo. Eu acho que o legislativo não tem muita lógica isso, porque o legislativo é a representação do povo. Você acredita que no Poder Executivo haveria necessidade, por exemplo, de uma meta curricular para poder trabalhar melhor essa Eu acho que questão? representaria um avanço, sabe? No legislativo eu discordo. É porque a representação A representação múltipla, é popular. Às vezes isso vai impedir de uma liderança genuína de uma comunidade que representa e vive a realidade daquele povo ser um vereador eleito para defender as pautas daquela comunidade. Mas por executivo, eu acredito que é um caminho a se aprimorar. Não só o chefe do executivo, mas a equipe como um todo. Mas sobretudo, Paulo, mais até do que a qualificação do prefeito e da equipe dele, eu acho que as prefeituras têm que ter um olhar especial sobre a qualificação dos servidores de carreira, que são aqueles que ficam. É muito triste para uma prefeitura quando troca, por exemplo, uma secretaria de fazenda e chega lá e tira todo mundo e entra todo mundo novo e há uma ruptura. E essa é uma prática, né? E é uma prática, e isso representa um atraso sem tamanho. E os políticos têm que compreender que aquele servidor técnico de carreira que se qualificou, que o próprio poder público investiu na formação dele, quando ele está lá, e você assumiu um governo, não é que ele é adversário político seu porque ele estava no governo anterior, não. Vou te dar um exemplo, meu secretário de Fazenda era secretário de Fazenda no governo anterior. Mas não é só ele não, tem um monte de cargo técnico também que continua lá de servidores efetivos. Então eu acredito muito no fortalecimento e capacitação dos servidores de carreira. São eles que vão cuidar do RH, da folha de pagamento, do dia a dia da prefeitura, sabe, da fiscalização, independente do governo. São as pessoas que fazem gestão de políticas de Estado, Exatamente, não políticas de governo. Exatamente. E a ruptura é muito ruim. É muito ruim. Pra você reengrenar uma máquina, isso representa um retrocesso sem tamanho. Então, claro que eu defendo, eu acho que os gestores públicos têm que se qualificar, como foi um caminho que eu busquei. Acho que o alto escalão da mesma forma, né? Não tem sentido, a gente tem que pôr as pessoas certas nos locais certos. Mas, sobretudo, os servidores efetivos também, que são eles que ocupam espaços estratégicos dentro de uma prefeitura, nas diretorias, nos departamentos, nas tesourarias, e eles não dá para ficar num troca e troca, esse é meu companheiro político, esse era companheiro político do meu adversário. Não dá para ser assim. A gente tem que pensar que a prefeitura ela é como uma corrida de bastão, né? Como é que fala? De revezamento, em que eu recebo o bastão do meu antecessor e eu tenho que entregar o máximo, correr o máximo que eu posso e daqui a pouco eu vou passar para outra. É isso. Bom, nessa questão de sucessão, você está entrando no seu segundo ano de mandato. Você tem aí mais esses 8 meses pela frente, mais 2 anos de mandato. É natural que você pense no seu futuro político. Você é um político novo, tem se projetado como um político hábil, com compreensão da prática política. O que você pretende fazer na política depois de deixar de ser o prefeito de Nova Lima? Bom, eu acho que, primeiro, claro que eu sou muito realizado enquanto um servidor público. Eu gosto de estar como prefeito. Não tem um dia que eu levanto para ir trabalhar que você faz, que preguiça, tem que trabalhar isso. Não, eu vou com vontade, é algo que me motiva. Mas eu tenho a compreensão, em primeiro lugar, de que quem decide isso não sou eu, é a população. E eu acho que todo político compreende isso, porque é natural, vai chegar um momento que a população não vai querer o João Marcelo, como não quis em determinado momento outros políticos, e vai querer novos. Isso é da política, né? Então o que eu posso dizer é o seguinte: em primeiro lugar, enquanto a população quiser que eu sirva, enquanto fizer sentido, esse é um pilar fundamental, né? E o político ele tem que trabalhar isso, porque ele tem que entender que aquilo ali não é uma empresa familiar, não. Ele está ali para servir o povo, porque o povo confiou nele
e tem uma data final. Então esse é um primeiro princípio que eu tenho. Eu não tenho uma ambição ou um desespero ou aquele negócio, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Eu não sofro com isso, por algumas razões. Primeiro, hoje eu estou muito focado naquilo que é o meu trabalho, que é ser prefeito de Nova Lima. Segundo, porque a política no Brasil está tão maluca e tão doida, que se a gente pensar que eu acabei de começar um mandato, que são 4 anos, e que depois, quando eu sair, eu não posso ser candidato. Eu posso ser candidato 2 anos depois. Em 6 anos, é muita água para passar debaixo da ponte, concorda? Das transformações políticas. Uma coisa eu aprendi, a gente tem que respeitar, sobretudo, o calendário eleitoral. Nós temos uma eleição em 26, nós temos uma eleição em 28, e lá em 2030 é quando eu poderia disputar uma nova eleição. Então eu não tenho pressa e não posso sofrer com isso. Eu acho que o que vai dizer são as circunstâncias políticas do momento, o legado que eu consegui entregar para a minha cidade, o anseio da população sobre lideranças, e é toda essa conjuntura que vai determinar o espaço que eu posso ocupar. Uma coisa eu posso dizer, eu me sentiria muito honrado em servir o povo de Minas Gerais em qualquer espaço que seja, mas quem vai decidir isso é o povo de Minas Gerais. Então não tem como eu antecipar essa discussão, porque é o respeito ao calendário eleitoral e o compromisso que eu tenho hoje enquanto prefeito de Nova Lima. Mas uma coisa eu falo, né? Eu me sinto bem, eu gosto disso, eu me motivo e eu quero deixar a minha contribuição enquanto ela for útil, enquanto a sociedade entender que é útil. Se acabar o meu mandato e já entender que não é, ok, eu tenho que seguir minha vida, eu tenho que compreender isso. Disse que um homem realizado não é aquele que já fez tudo, é aquele que tem projetos para fazer mais. Você se sente um homem realizado na perspectiva futura? O João Marcelo, prefeito de Nova Lima, admira-se como João Marcelo cidadão? Eu acho que é muito... a gente traz para o aspecto político muito similar à avaliação que eu fiz antes de ter meu filho, né? Antes de ter meu filho, eu me sentia realizado para minha vida. Eu vivi tudo que eu queria. Eu passeei com a minha esposa, eu joguei bola, joguei videogame e tomei uma cervejinha com os meus amigos. Eu curti os finais de semana na casa da minha avó, com a minha família. Eu tive a oportunidade de ajudar as pessoas, desde através de projeto social, quando eu tinha 7 anos de idade. E eu carregava aquele sentimento, poxa, eu me sinto realizado. E aí vem o meu filho, que traz uma nova motivação, um novo horizonte para a vida. Eu acho que na política não é diferente. Se eu olhar no retrovisor, eu me sinto realizado. Eu tive a confiança de quase 90% da população da minha cidade para seguir o trabalho que eu estava fazendo. Um trabalho que eu faço com convicção, que é para melhorar a vida das pessoas, que é nada mais nada menos que a responsabilidade sobre o destino da vida das pessoas. Então quando eu olho para o retrovisor, eu me sinto realizado, que é como o João Marcelo antes de ser pai. Né? E assim como eu tenho filho, é como eu olhar para frente e ver que a gente tem um país continental, um país que precisa de novas lideranças, e aí onde eu encontro a motivação para seguir em frente. É onde não se encerra ali o meu desejo de seguir trabalhando pelo país. Então, quando eu olho para o retrovisor, na minha vida pessoal ou política, eu me sinto realizado. Mas quando eu vejo as oportunidades que a vida me oferece, seja de um país grandioso e maravilhoso que a gente tem, ou um pequeno João Miguel que cabe aqui no meu colo, eu vejo que tem muita coisa para construir para frente ainda. João Marcelo, presidente da Agrambel, prefeito de Nova Lima, muito obrigado por ter vindo aqui conversar nesse nosso Café com Leite. Paulo, eu que agradeço a cada um que nos acompanhou nesse bate-papo. Um bate-papo que passou por questões políticas, mas passou muito sobre quem é o João Marcelo também. Então, para mim, uma grande honra. Agradeço muito mesmo e que com certeza vamos ter várias outras oportunidades de falar sobre a vida, sobre o Brasil e sobre nossa querida Minas Gerais. Foi um grande prazer. Prazer é meu. Foi um prazer estar com você também nesse nosso Café com Leite. Lembrando que toda segunda-feira tem um programa novo, mas que você pode curtir no canal de YouTube da 98 News. Não esquece não, porque programas como esse você tem que assistir várias vezes para poder pegar cada pedacinho da nossa prosa nesse Café com Leite. Até o próximo. Termina aqui, na Rede 98, Café com Leite.